Neste momento, eu tenho certeza, o Brasil inteiro está querendo saber quem é que convenceu o ministro Gilmar Mendes, esse nefasto cidadão, entre aspas, do Brasil, que podia ser de outro país, né? Concordam? Comentem à vontade, por favor, no facebook.com/Cajuru Goiás. Quem é que convenceu o ministro Gilmar Mendes, por telefone ou pessoalmente, para ele dar liminar à meia-noite e soltar um ladrão da saúde, além de outras coisas que ele já roubava e já recebia propinas, o Alexandre Baldi, infelizmente de Goiás, que foi secretário do governo Marconi Perillo no início da sua vida no governo de Goiás, amigo do Marconi Perillo e sócio. Quem é que poderia fazer com que ele saísse da cadeia às 2h45 da madrugada? E uma pergunta rápida para o Brasil, permitam-me. Qual é a pessoa normal que é presa neste país e que consegue ser solta às 2h45 da madrugada? Vocês já viram isso? Quem rouba shampoo num supermercado ou rouba um sabonete numa farmácia não consegue ser solto às 2h45 da madrugada e ganhar uma liminar à meia-noite. Pelo amor de Deus, né? Convenhamos. Então aqui está a notícia em primeira mão para todo o Brasil e jornalistas sérios, investigativos, podem apurar que chegarão a essa conclusão. O primeiro a ligar para o ministro Gilmar Mendes e pedir a ele esta gentileza de uma liminar para soltar quem estava preso por roubo da organização pró-saúde e por 4 crimes que são corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Não é uma pessoa normal. São 4 crimes que levaram Alexandre Baldi à cadeia, preso pela Polícia Federal temporariamente, e depois a decisão do juiz da Justiça se ele vai continuar na cadeia ou não. Aí, no segundo dia da cadeia, ele é solto dessa forma. O Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, hoje assessor especial de João Dória, que o colocou como consultor da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN em São Paulo, que é presidida mesmo, Cláudio, por quem mesmo? Walter Baix, como é que é? Benjamin Stallbruch, é isso? Que já foi banqueiro, né? Banco Safra, Vale do Rio Doce, Grupo Vicunha, enfim, ligado também ao esquema, tanto que contratou um ex-governador de Goiás que depois da eleição foi parar na cadeia, preso pela Polícia Federal também. A CSN contratou esse cidadão, entre aspas, que tem corrupções 1000 de denúncias contra ele. O Marconi Perillo foi o primeiro a falar com o Gilmar Mendes. Aí você pergunta, Cajuru, que moral o Marconi Perillo tem para convencer o ministro Gilmar Mendes, né, a fazer isso? Como o ex-governador do Mato Grosso, Simval, como Aécio Neves, tem gravações deles conversando e fazendo pedido semelhante a Gilmar Mendes para livrar a cara deles. Isso todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, não é notícia exclusiva do Cajuru. O Marconi Perillo é amigo do Gilmar Mendes desde o tempo que ele era governador de Goiás e que ele usava o dinheiro público de Goiás para patrocinar eventos de Gilmar Mendes em Portugal, os congressos jurídicos da empresa dele em Portugal, que já tiveram também patrocínio do governo federal, inclusive no finalzinho do governo Temer, 3 milhões da FUNAI patrocinaram congresso jurídico de Gilmar Mendes. Daí a ligação dele com o governo. Inclusive no terceiro mês do governo Bolsonaro, ele tinha um patrocínio fechado
da empresa dele em Portugal para patrocinar o Congresso. Na última hora, o presidente Bolsonaro rescindiu, cancelou, não permitiu que esse contrato fosse feito. Então, a ligação do Marconi Perillo com o Gilmar Mendes, ela vem de grana, ela vem de dinheiro. Até porque não é uma relação de amor. Os dois não têm um caso. Não porque sejam homens, não tem caso. É caso de amor. Amor financeiro. Amor financeiro. O primeiro a ligar, então, Marconi Perillo, que pediu ao Gilmar Mendes para que também aceitasse um telefonema do João Dória, que não demitiu o Alexandre Baldi, pelo contrário, o Alexandre Baldi que pediu 30 dias de licença para provar a sua inocência. Porque, gente, um governador como o João Dória, diante de uma situação dessa, o secretário dele, o secretário de Transportes, preso porque roubou o dinheiro da saúde, não ser demitido, convenhamos, é porque é gambá, cheira gambá. Os dois estão juntos. O que o Dória não quer fazer é demitir e amanhã correr o risco de uma delação premiada desse Alexandre Baldi, se ele for realmente parar definitivamente na cadeia, como Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que foi quem o iniciou em corrupções, como a imprensa informou ontem. O caso dele começou em envolvimento de corrupção com Sérgio Cabral lá atrás, e lá atrás quando ele era secretário particular do governo Marconi Perillo em Goiás. Também o João Dória ligou para o Gilmar Mendes, pedindo exclusivamente a liminar e a soltura do bebezinho deles, né, o bebezinho de colo deles, o Alexandre Baldi. Então Marconi Perillo e João Dória, primeiro Marconi, conseguiram com o Gilmar Mendes a liminar e a soltura extraordinária das 2h45 da madrugada desse ladrão da cadeia, lá por 4 crimes cometidos: corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Roubo da saúde, senhoras e senhores jovens do nosso país. E para concluir, só para que todo mundo tenha aqui a noção, como o Cajuru está falando isso, o cartório de Pirinópolis, Goiás, cidade linda, de um povo extraordinário, lá tem, simplesmente, pasmem, um contrato no cartório de uma compra de uma área de 1.045.000 metros quadrados. Os sócios querem o quê? Querem esperar a aprovação do Congresso, porque querem ali construir um cassino. Quais são os sócios? Entre eles, o sogro de Alexandre Baldi, milionário, dono do laboratório Neoquímica, sócio da empresa Multimarcas e protetor do genro, em negócios, evidentemente. O Marcelo Limírio é sócio dessa área para ser cassino, junto com Marconi Perillo, que colocou o nome da mulher na sociedade, Valéria Perillo. E também o dono de uma construtora em Goiás, que construiu o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no governo Marconi Perillo, que é uma suntuosidade, parece tribunal da Suíça, sei lá de onde. Então, são sócios. Ah, e o Cachoeira, também sócio. São sócios desta área para cassino. Então, daí a ligação do Marconi Perillo com o Baldi e com o sogro dele, que é milionário. Entenderam? Daí, então, para concluir, o motivo pelo qual Marconi Perillo inicialmente ficou insistindo com o Gilmar Mendes para conseguir eliminar e soltar o queridinho Alexandre Baldi às 2h45 da madrugada. E depois o João Dória também, por ser ligado ao Marconi Perillo. Marconi Perillo, que quando era governador, mandou dinheiro de Goiás para doação de campanha de João Dória. Podem pegar lá no registro de doações. O governo de Goiás fez doação para João Dória, candidato ao governo de São Paulo.
Gente, é demais, né?